Ok, gravando. Tudo bem com vocês, gente? Beleza? Vamos para mais uma resolução aqui de um exercício de geometria plana, que ele é um pouco difícil, sim. Ele é da Olimpíada Brasileira de Matemática, não é da OBMAP, é da OBM, tá? Então, sem mais delongas, vamos ver o enunciado aqui dele. Então, ele diz o seguinte, que no quadrilátero convexo ABCD, o ângulo BAD e o ângulo BCD são iguais a 60 graus e o segmento BC é perpendicular ao segmento BD. E ele pede a razão entre a distância de C ao circuncentro de ABD e a medida do segmento de reta CD. Ok. Sugiro que vocês parem por aqui e tentem resolver, tá? E eu vou apresentar a figura que vocês têm que chegar mais ou menos depois de ler atentamente ao problema, tá? É mais ou menos isso que vocês têm que encontrar. Tudo bem, gente? Então aqui, vamos com calma. Eu percebo aqui que o ângulo BAD é igual a 60, assim como o ângulo BCD, e o segmento BC é perpendicular ao segmento BD. E aí ele quer duas coisas. Então na verdade ele quer a razão entre duas distâncias. Então a gente vai buscar por essas duas distâncias, tá? A primeira distância que eu quero evidenciar com vocês é a mais fácil, que é a distância CD. Eu vou deixar ela como CD mesmo, tá? E ele quer a distância também do vértice C, do quadrilátero, ao circuncentro do triângulo ABD. E é esse circuncentro que eu quero trabalhar mais com vocês. Eu vou tentar fazer aqui a circunferência que está circunscrita a esse triângulo, justo, e o circuncentro é o centro dessa circunferência, tá? Então, na realidade eu vou fazer aqui na camada 8. Vou tentar deixar bem bonitinho, tá? Porque uma figura bem desenhada ela é realmente muito importante, né? Então, mais ou menos assim. Vou pegar uma cor diferente e a circunferência circunscrita a esse triângulo ABD é esta daqui. O centro dela está mais ou menos aqui. E este centro eu vou chamar de ponto O, tá? O O é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo ABD. Então, é o circuncentro do triângulo ABD. Tá certo? Isso tem que saber. E aí, ele quer a distância do ponto C a esse ponto O. Então, essa distância, eu vou mostrar ela assim, ó. Vou apoiar uma régua em cima desses dois vértices, desses dois pontos, e eu vou mostrar essa distância. Só um minutinho, gente. Vou aperfeiçoar aqui a coisa. Então, tá aqui, ó. Esta daqui é a minha distância D. Aqui. Maravilha. Então, o que ele quer é justamente Dzinho, tá? Então, a razão que ele está pedindo é justamente Dzinho dividido por CD. É isso que ele quer. Tudo bem, gente? Então, a figura é essa aqui. Muito bem. Então, a gente tem que buscar por esses dois elementos, D e CD. Como que a gente pode fazer isso? Bom, vamos usar as informações que ele nos deu, tá? No problema. Bom, a primeira coisa que eu percebo é que no triângulo BCD, a gente tem, na verdade, um triângulo retângulo, e se esse ângulo vale 60 graus, vou fazer em outra camada, se esse ângulo vale 60 graus, este ângulo deve valer 30, justo? Que é o complemento de 60 graus, certo? Muito bem, isso daí é bom de a gente notar. Outra coisa que eu sempre falo para o pessoal é traçar o raio a partir dos pontos notáveis dessa circunferência. Quais são eles? Por exemplo, o ponto A, o ponto D e o ponto B. Então, é isso que eu vou fazer. Vamos começar a partir do ponto A. Tá? Então, vou fazer em outra cor, vou pegar uma cor
Vou pegar essa cor rosa aqui e vou traçar o raio a partir do ponto A. Está aqui. Aí eu vou traçar o raio a partir do ponto D. Está aqui. E a partir do ponto B. Está aqui. Perfeito. Bom, este ângulo de 60 graus, está enxergando um arco de circunferência. E esse arco está aqui. Perfeito? Agora, o que acontece é que esse ângulo de 60 graus, ele é um ângulo que está inscrito na circunferência. Logo, a sua relação com o arco de circunferência que ele enxerga é de 1 para 2, ou seja, esse ângulo aqui sendo de 60 graus, este arco vale 120 graus. E se esse arco vale 120 graus, o ângulo central que enxerga esse arco vale 120 graus também. Ok? Isso tem que saber, isso não tem jeito, tem que saber. Relação entre ângulo inscrito e ângulo central. Beleza? Ok. Bom, agora eu olho para o triângulo BDO, e eu sei que ele é um triângulo isósceles, porque ele tem dois lados que valem R, que é o raio dessa circunferência. Sendo assim, ele tem dois ângulos iguais também. Os ângulos iguais estão opostos aos lados iguais. Então, são esses daqui, ó. Esses dois ângulos aqui são iguais. E em um triângulo isósceles, sabendo que este ângulo, o ângulo diferente é de 120 graus, então 120 graus mais 2θ, por assim dizer, vale 180, certo? Porque é a soma de ângulos de um triângulo. Então, θ, vocês têm que concordar comigo que vale 30 graus, certo? 30 graus, então, aqui e 30 graus para cá. Faz a sominha desses três ângulos, vocês vão encontrar 180. Beleza? Aí eu começo a encontrar coisas importantes. Eu começo a perceber que este ângulo é um ângulo de 60 graus. Perfeito? Assim como este ângulo de cima. Ó. Assim como este ângulo de cima. Também vale 60 graus. E aí, este ângulozinho vale 120, tá? Assim como este ângulo, ó. Assim como este ângulo que eu estou desenhando, que também vale 120 graus. Então, eu estou falando aqui de um trapézio muito interessante. O trapézio BCDO, né, ele é um trapézio isósceles, certo, gente? Porque justamente eu estou encontrando essa simetria nesse trapézio, onde temos dois ângulos de 120 graus e dois ângulos de 60 graus. Perfeito? Então, esse trapézio é um trapézio isósceles. Muito bem, sendo assim, se é um trapézio isósceles, eu tenho que concordar, ou melhor, vocês têm que concordar comigo, que esse lado BC, tá? Este lado BC aqui, ele deve ter o mesmo valor do seu lado correspondente. Eu vou evidenciar esse lado com uma corzinha diferente para ficar claro. Tá? Então, esse lado BC, ele deve ser de mesmo tamanho do seu lado correspondente, que é este R aqui. Então, ele deve valer R. Perfeito? E aí tem um lance interessante. Eu vou transpor este lado aqui, BO, no lado CD. Então, calma lá. Então, eu vou pegar este lado BO e vou tentar transpor ele, só que no lado CD. Tudo bem? Então, deve estar mais ou menos aqui. Assim. Eu pego as projeções ortogonais, certo? Então, vamos fazer em amarelinho. Então, aqui está uma projeção. Aqui está outra projeção. Aqui. E aí, gente, este
segmento que eu vou fazer em uma outra cor, eu tenho que aproveitar as cores que eu tenho aqui em mãos, certo? Vou fazer em vermelho. E aí, gente, este segmento aqui em vermelho, ele é justamente a transposição do segmento BO. Então, ele deve valer R, certo? E aí, fazendo uma trigonometria básica no triângulo, nesses dois triângulos aqui que eu estou pintando, bem mal feito, se você fizer uma trigonometria básica, você consegue correlacionar o cosseno de 60 graus com este cateto, certo? E a hipotenusa deste triângulo retângulo. Que triângulo retângulo? Ora, esse aqui, né? Essa transposição em amarelo que eu fiz, ela é perpendicular, certo? Ao lado CD. Então, fazendo uma trigonometria básica, eu consigo achar, por exemplo, o tamanho deste segmento aqui, ó. Deste segmento aqui, que ele não tem nome, tá? Mas o tamanho deste segmento aqui e também deste aqui, que vai ser igual. Deste aqui, ó, que vai ser igualzinho ao outro. Estamos falando de dois triângulos congruentes, né? Este triângulozinho de cá e este daqui. Muito bem. Fazendo essa trigonometria, que você vai fazer aí sozinho, certo? Você relaciona o cosseno de 60 graus com este cateto e esta hipotenusa. Justo? Você vai encontrar que este cateto, assim como o outro, é de R sobre 2. Isso tudo em função de R. Beleza? Muito bem, então a gente consegue encontrar o valor de CD. O valor de CD é a soma de R sobre 2 com R sobre 2. Então, CD está aqui, ó. Aqui. Então, CD deve valer R sobre 2 mais R sobre 2. Isso daqui vai dar 2R, né, gente? 2R. Legal. Falta a gente descobrir quanto que vale o nosso Dzinho. Esse nosso Dzinho aqui. Bom, é muito simples também. Porque se eu pegar o triângulo BCO, tá? Se eu pegar o triângulo BCO, eu consigo aplicar uma lei do cosseno para esse triângulo. E como é que fica a lei do cosseno para esse triângulo? Bom, a lei do cosseno vai ficar o seguinte. CO ao quadrado, tá? Então, CO ao quadrado é igual a BC ao quadrado, BC ao quadrado, com BO ao quadrado, então mais BO ao quadrado, menos 2 vezes BC vezes BO, certo? Vezes o cosseno do ângulo que está entre o lado BC e o BO. Fiz ao contrário aqui, mas vocês entenderam. Tá? Lei do cosseno, super tranquilo. Já tem vídeo aqui no canal, se você não viu ainda, procure e veja. Tá? Vezes o cosseno de 120 graus. Bom, CO ao quadrado é justamente o nosso Dzinho. Então, D quadrado é igual a BC ao quadrado e BO ao quadrado. BC e BO são iguais a R. Tá? Então, a gente tem aqui R2 mais R2 menos 2 vezes R vezes R vezes o cosseno de 120. O cosseno de 120 ele é o menos cosseno de 60. Né, gente? Menos o cosseno de 60. E menos o cosseno de 60 é menos 1 sobre 2. Então, aqui a gente tem o seguinte, que multiplica, tudo isso aqui multiplica menos meio. Tá? Então, D2 é igual a 2R2 menos. Aqui eu já vou fazer uma regrinha de sinal. Tá? Então, este menos com este menos vai virar mais. Né? Então, vai ficar mais. Aí temos 2r² que multiplica meio. Isso aqui vai ficar 1r², né? 1r². E aí a gente conclui que d² igual a 3r². E, portanto, extraindo a raiz quadrada dos dois lados,
temos que D é igual a R que multiplica a raiz quadrada de 3. Tá? Então, aqui é o nosso valor de D. Então, vou escrever aqui que D é igual a R raiz de 3. Bom, aí essa razão ficou muito simples, né, gente? Essa razão ficou tranquila. Vamos fazer aqui de outra cor. Essa razão aqui ela é igual, portanto, a R raiz de 3 dividido por 2R. Bom, essa razão então fica, corta R com R, R com R. Temos então raiz de 3, aqui, raiz de 3 dividido por 2. Esta é a resposta final do nosso problema. Espero que vocês tenham entendido e gostado dessa resolução. Ela é uma construção complexa, né? A gente consegue ver aqui que ela tem bastante elementos aqui para a gente discutir, mas no final das contas é realmente a visualização geométrica. Espero que vocês tenham gostado, então não deixem de ver os outros vídeos que a gente já tem no canal, e se você quiser sugerir algum tema, algum exercício, sinta-se à vontade, tá bom? Até mais, gente!